Olá pessoal, hoje aqui no canal receita de creme brulee, aquele parece um pudim entre aspas e fica com aquela camada ou uma crostinha, vamos falar assim, de açúcar derretido por cima. É fácil de fazer, não vai muitos ingredientes e o tempo de preparo dele é um pouco longo porque tem que ficar umas 4, 5 horas na geladeira, mas a parte de preparar aqui, né, a mistura, levar para assar é assim relativamente rápida. A gente vai precisar, obviamente dependendo da quantidade que você quiser fazer, né, as tigelinhas, as tacinhas que você vai usar. Nesse caso aqui eu vou usar 3 gemas, eu não vou usar a clara, depois eu reservo a clara para fazer alguma outra receita. Então 3 gemas, uma caixinha de creme de leite, umas 5, 6 gotinhas dessas essências de baunilha e uns 50 a 60 ml de leite. Não vai muito leite, então você vai meio que dosando aí nessa mistura. E também cerca de 100 gramas de açúcar. Então para essa quantidade, para essas 3 tigelinhas, é o que eu preciso de ingrediente. Então vai muito assim da quantidade que você quer fazer. Então repetindo, 3 gemas, a caixinha de creme de leite, umas 5, 6 gotinhas de essência de baunilha, uns 50, 60 ml de leite e 100 gramas de açúcar. A gente começa batendo a gema, né, desses ovos com o açúcar. Pode fazer na batedeira ou, né, com o fouet numa travessa, na mão mesmo, vai dar certo também. É fácil de fazer, não é tão difícil, então na mão mesmo você consegue incorporar o ingrediente. Depois que você bater a gema com o açúcar, aí você vai entrar com o creme de leite, o leite e a essência de baunilha. E aí termina de incorporar ela, não assim, tipo, batendo com mais velocidade na batedeira ou na mão. Então você vai incorporar ela mais lentamente. Depois que você tiver com essa mistura, né, realmente homogênea, você deixa ela descansar uns 10 minutos e ela vai acabar às vezes criando uma camada de espuma por cima. Você tira essa espuma com uma colher e aí a parte de baixo, né, que é a parte mais líquida, vamos falar assim, é o que você vai levar, né, nessas tacinhas em banho-maria no forno que já está pré-aquecido a 160, 180 graus Celsius. Então, se você quiser ir adiantando, já vai pré-aquecendo o forno nessa temperatura, coloca já água na sua assadeira e já deixa essa água também aquecendo. E aí a hora que você tiver com nessa parte do ingrediente aqui, né, dos ingredientes misturados, batidos, a massa homogênea, você só coloca nas tacinhas e já coloca nesse forno aí que já está, né, aquecido. Então, vamos começar aqui a parte do preparo. Aí aqui já as 3 gemas com açúcar. E agora a gente vai começar a bater com o fouet ou na batedeira na velocidade alta, fica a seu critério. Mas com o fouet aqui é fácil de misturar e incorporar esse açúcar com as gemas. Repara que quanto mais você vai misturando ou batendo, vai ficando cada vez mais claro essa mistura, tendendo a ficar um branco bem assim, ou um amarelo meio esbranquiçado, ou um branco um pouco amarelado que seja, mas essa mistura acaba ficando bem, tipo assim, num tom amarelo clarinho. Agora incorporamos o creme de leite, a baunilha e o leite. Agora é misturar bem para deixar uma massa bem homogênea. Enquanto isso o forno já está sendo pré-aquecido a 160, 180 graus. Como a gente está usando o fouet para fazer a parte aqui da mistura, normalmente ele não vai criar uma espuma tão alta. Se você está usando a batedeira, ele acaba criando uma espuma um pouco alta e depois o ideal é você tirar com uma colher, justamente porque na hora que vai assar para não ficar essa camada de espuma. Mas com o fouet praticamente não cria, então está bem misturado, está homogêneo. Agora a gente vai colocar isso nas tacinhas e levar para assar, né, nesse forno que estava pré-aquecido e deixar assando de 160 a 180 graus por cerca aí de 40 minutos. Então você vai monitorando também, você pode fazer depois o teste do palito, coloca ele, né, nessa tigelinha, se o palito sair seco, já está assado. Aí você vai tirar, deixar esfriar um pouco antes de levar para a geladeira e deixar na geladeira de 4 a 5 horas para depois finalizar com aquele açúcar por cima e usar um maçarico para derreter esse açúcar e criar aquela crostinha de açúcar derretido por cima. Já colocamos nas tacinhas, então só reforçando, essa quantidade de ingredientes deu exatamente para essas 3 tacinhas que eu estou usando. Se você não tem tacinha que possa, né, ser levada ao forno, você pode usar xícara, dependendo obviamente do material da xícara também,
e dá certo também. Não tem problema, tipo, o importante é só ficar, né, de olho se o material que você está usando pode ser levado ao fogo, mesmo que seja em banho-maria. Aqui as 3 tacinhas na assadeira, com a água já quente. Então vamos deixar agora em banho-maria por aproximadamente 40 minutos. Depois de deixar assando em banho-maria por 40 minutos, ele já está pronto. A parte, né, do cozimento. A gente vai levar agora para a geladeira, deixar por cerca de 4 horas gelando, 4 a 5 horas, vai depender também da sua geladeira. E aí depois a gente vai colocar um pouquinho de açúcar por cima e com o maçarico derreter esse açúcar para criar aquela crostinha crocante por cima. Aí com um pouco de açúcar por cima e com um maçarico. Pode ser tanto aqueles maçarico de, né, culinária, que é o maior, ou esses tipo formato isqueirinho. É só jogar o açúcar e derreter com o maçarico. Tá pronto aí o creme brulee. Bom apetite!